Olá pessoal, então bem-vindos aqui à última parte do assunto semântica, não é? O que será que a semântica tem mais a nos oferecer? Vamos dar uma olhada? Vem comigo. Há relações semânticas baseadas na homonímia. Então, homo igual, nímia, nome. Mesmo nome, mesma forma, mas como é que isso acontece? Como é que isso se processa? Acompanhe a definição junto comigo. Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura fonológica, ou seja, os homônimos, palavras homônimas. Palavras homônimas se subdividem nas seguintes categorias. Primeira delas, palavras homógrafas. Bom, homógrafas, homo, igual, grafas, grafia, não é? Então, palavras com a mesma grafia. Repare que, embora a grafia seja a mesma, o som é diferente. E o significado também. Veja os exemplos. Eu tenho lá gosto, substantivo, né? O gosto por determinada coisa, ok? E eu tenho gosto, eu gosto, conjugação do presente do indicativo, primeira pessoa, tudo bem? A forma é igual, ó, a escrita é igualzinha. O som é diferente, um é gosto, o outro é gosto, com o O, né, o som aberto. Então, a grafia é a mesma, o som é diferente, o significado também. Tenho aqui, ó, o próximo exemplo, concerto, substantivo, o ato de consertar alguma coisa, e eu tenho conserto, eu conserto, conjugação do verbo consertar, tudo bem? Palavras homógrafas, mesma grafia, som diferente, significado também é diferente. Próxima categoria de palavras homônimas, as homófonas. Então, homófonas, homo igual, fono, lembra? Som, então mesmo som, a grafia é diferente, e o significado também, ok? Então vejam lá, eu tenho cela com C, substantivo, que é aquele em que fica o presidiário, e eu tenho cela com S, verbo, conjugação do verbo selar, de colocar o selo, ok? Eu tenho seção, né? Tenho mais que dois, coloquei só dois aqui. Tenho seção com C, depois dois S's. Seção, a palavra seção escrita dessa forma significa o quê? Significa uma concessão, significa você ceder alguma coisa. E tenho seção S, depois dois S's, como a sessão da tarde, não é isso? O período de exibição de determinado filme, de determinada peça de teatro ou evento, sessão indicando a duração de um determinado evento, ok? Temos aqui como último exemplo o cerrar, verbo com C, cerrar com C é sinônimo de fechar. Agora, cerrar, a palavra cerrar escrita com S, é também um verbo e aí significa usar o serrote, ok? Perceba que em todos esses casos o som é igual, porém o significado é diferente, ok? E a escrita também, isso é fundamental, certo? Olha aqui um exemplo interessante. A gente escreve uma citação de Oswald de Andrade, ok? Importante poeta modernista brasileiro. A gente escreve o que ouve, nunca o que ouve. Quer dizer, a gente escreve aquilo que escuta, não aquilo que de fato aconteceu. Repare que ouve do verbo ouvir e ouve do verbo haver tem o mesmo som. Então são palavras homófonas. Porém, a grafia é diferente e o significado também, ok? Há aqui um outro exemplo, num haikai de Marcos Caiado, em que ele diz o seguinte: você disse some e eu somei. Eu disse some e você sumiu. Brincando aqui com a proximidade de sons que existe entre somar e sumir nas conjugações utilizadas, não é? Ela disse, eu disse some, não é? E você sumiu, você desapareceu. Porém, quando você disse some, eu somei, eu acrescentei. Bonito, né? Poético até a relação que ele faz. Palavras aqui parecidas, não é? Quanto ao som, mas com significado bastante distinto, ok? Temos ainda as palavras homônimas perfeitas. O que são as homônimas perfeitas? A grafia é a mesma, a pronúncia também. Uai, professor, mas aí o que é que diferencia, então? O sentido.
O significado é diferente. Vejam lá, homônimas perfeitas são palavras iguais na pronúncia e na escrita, porém, anote aí, diferentes no significado. Vejam lá, eu tenho cura, verbo, conjugação do verbo curar, não é? Ele cura, terceira do singular, e tenho cura, substantivo, a cura. Um é verbo, o outro é substantivo. Eu tenho verão, conjugação no futuro do presente do verbo ver, eles verão, terceira do plural, não é? Verbo ver, e tenho verão, a estação do ano, o substantivo. Repare, mesmíssima escrita, mesmíssima pronúncia, porém, um significado e outro significado nada a ver, ok? Temos lá, cedo, verbo, conjugação do verbo ceder, eu cedo, e temos cedo, advérbio, contrário de tarde, não é isso? Outro exemplo interessante, vejam aqui, ó. Temos lima, substantivo, e é esta primeira, o fruto da limeira, ok? Temos lima, substantivo, e é a ferramenta. E temos lima, substantivo, que é a capital, ok? Então, lima, lima e lima, mas cada um, o som é o mesmo. No caso de lima, capital, tem a inicial maiúscula que diferencia, mas o som é o mesmo, a pronúncia é a mesma e o significado é diferente. As palavras homônimas perfeitas têm entradas diferentes no dicionário. O que é isso? Quando você procura no dicionário, você vai encontrar lima 1, lima 2, como se fosse um expoente, sabe? Na matemática, lima 3, ok? Para indicar que, por que 3 entradas diferentes? Porque são 3 palavras diferentes da língua portuguesa. Homônimas perfeitas, porém, 3 palavras diferentes, tá? Como é o caso aí de todas as outras. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque existe o seguinte fenômeno semântico, a chamada polissemia. Bom, semia, semântico, significado, ok? Polissemia, múltiplos significados. Então, o que eu faço? Eu pego uma mesma palavra e vou acrescentando significados a ela. Lembra quando eu falei da abóbora, da chave? É isso, né? Eu pego uma palavra e vou somando significados a ela. Vou somando, por exemplo, novas conotações a ela, ok? Então, vejam lá. Vamos para os exemplos. Aquele era mesmo um belo cavalo puro sangue. Aqui eu digo cavalo e quero dizer cavalo. Isso é denotativo, ok? Cavalo, cavalo mesmo, não há novo significado algum. Agora, veja o próximo exemplo. Por seus modos grosseiros, não restava dúvida. Pedro era mesmo um cavalo com a esposa. E quando eu uso cavalo como adjetivo, pouco nobre, porém adjetivo, é uma analogia, não é isso? Cavalo aqui quer dizer o quê? Quer dizer uma pessoa grosseira, bruta, de modos muito rústicos, ok? Então, cuidado. Aí, então, temos a mesma palavra e colocamos novos significados. O cavalo aqui usado, né, de uma maneira a caracterizar a pessoa, já é, então, um significado diferenciado, porém, eu continuo dentro ali da ideia de cavalo. Ok? Então, uma palavra polissêmica, ela ganha novas conotações, ok? Veja essa sequência de exemplos e ela vai ser extremamente importante para a gente. Eu pego a palavra natural e em cada uma das frases que você observa aqui na minha sequência, a palavra natural ganha uma nova conotação, sem deixar de ser a palavra natural. Okay? Ela ganha novos sentidos. Pense junto comigo no sentido que a palavra natural ganha em cada uma das ocorrências. Quero um suco de laranja natural. Na primeira frase, natural é sinônimo de quê? Natural é sinônimo de feito com a própria polpa da fruta, não é isso? Natural, vou mudar de pergunta. Vamos ver se você entendeu os conceitos semânticos. Qual seria o antônimo de natural na primeira frase? Quero um suco de laranja artificial, não é isso? O antônimo de natural nesse sentido seria artificial, tudo bem? No segundo exemplo, na segunda oração, eles são naturais da Espanha. E agora?
A palavra natural significa o quê? Se eles são naturais da Espanha é porque nasceram lá, são oriundos de lá, vieram de lá, não é assim? Na terceira frase nós temos: pintou-lhe um retrato bastante natural. E agora? Pintou-lhe um retrato bastante natural. Ah, natural é porque no fundo tinha lá uma natureza, uma árvore, Não, nada disso. Se pintou um retrato bastante natural, é porque o retrato feito pelo artista, feito pelo pintor, ficou muito fiel, ficou muito próximo à pessoa retratada. Tudo bem? Então, o natural aqui é sinônimo de fiel, muito parecido mesmo com a pessoa retratada. No fim, eu encontro o seguinte exemplo: quero um vinho natural, por gentileza. E esse eu adoro, porque toda vez em sala de aula, quando eu dou esse exemplo, eu pergunto: e o natural aqui, ó? Quando eu digo vinho natural, quer dizer o quê? Aí alguém levanta a mão e fala: é natural porque é feito de uva. Uai, mas vinho, né? Da uva, né? Uma associação até meio lógica. Não é nesse sentido, né? Então a gente faz piada, brinca com isso aí, não é? Mas não é nesse sentido. Qual seria o sentido de natural aqui no meu último exemplo? Quero um vinho natural. Lembre-se de quando você vai ao bebedouro, nesses bebedouros, né, que são ligados na tomada, tudo tal, que tem lá as torneirinhas, de um lado você vê lá escrito gelada, do outro lado você vê escrito natural. Natural é o quê? Temperatura ambiente. É nesse sentido. Então, se você vai a uma adega e pede um vinho natural, você está pedindo um vinho servido à temperatura ambiente. Não é isso? Então, a prova para você de que a palavra natural foi, ao longo do nosso percurso, se revestindo de novos significados. É outro exemplo de palavra polissêmica. Então, polissemia, uma palavra que vai se revestindo de novos significados. Homônimas perfeitas, elas são iguais na forma e na pronúncia, mas cada uma é uma palavra diferente do vocabulário da língua portuguesa. Tudo bem? Preste atenção no dicionário, quando você procurar o significado de uma palavra, você encontra lá, palavra X, aí, ponto. Ponto o quê? Porque é o primeiro sentido possível para ela. Aí, 2, 3, 4, 5, e às vezes vai crescendo bastante o número de significados. Tá? Então, polissemia, mais de um significado. A palavra se reveste de novas significações. Tudo bem? E aí, para encerrar, nós temos o fenômeno da paronímia. E veja, ó, os parônimos são palavras parecidas, simplesmente parecidas. Parecem no som, parecem na forma, mas um é uma coisa, outro é outra coisa. Lembra lá do some, que poderia ser somar ou sumir, não é isso? É isso, somar e sumir. Ó, parecem no som, mas cada um é uma coisa distinta, tá? Não chega a ser parônimos porque o verbo no infinitivo, um é diferente do outro, não daria para formar oposição. Mas paronímia, não é? É um fenômeno semântico que dá origem, por exemplo, a erros ortográficos. Eu confundo uma palavra com outra e acabo ali derrapando. Muitas vezes, com certeza, eu vou te mostrar, você vai entender o que eu digo. Você já cometeu erros ortográficos por conta dos parônimos, por conta daquelas palavras que parecem uma com a outra, né? E aí as pessoas acabam trocando, confundindo no cotidiano, principalmente falado da língua. Na norma culta, ainda mais para você que vai prestar uma prova, é importante que você saiba diferenciar os parônimos, ok? Veja a definição. Paronímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Isto é, os parônimos, ok? Então parece na forma, no conteúdo são completamente diferentes. É a diferença entre cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro que anda a cavalo. Cavalheiro, né? O masculino de dama. Absolver e absorver, diferentes as ideias.
comprimento e o cumprimento, ok? Discriminar, que é tirar a culpa, inocentar, e discriminar, que é diferenciar, né? Então, quero a nota com os itens discriminados, quer dizer, os itens diferenciados, despercebido, aquilo que não é notado, e desapercebido, que é aquele que não tem cautela, ok? Descrição e descrição. Descrição, o tipo de texto, não é? Em que nós descrevemos alguma coisa. Agora, descrição, a qualidade de quem é discreto. Humildade, umidade, aprender, aprender, enfim, palavras apenas parecidas, não é? Mas uma não tem nada a ver com a outra, é uma relação de aparência. Eu brinco e digo assim, ó, sabe quem é o parônimo? O parônimo são aquelas duas pessoas que você conhece, você conheceu hoje, numa festa, entre amigos. Duas pessoas, vamos imaginar duas garotas, duas meninas. Você olha para uma e para outra e fala, nossa, são muito parecidas. Vocês são irmãs? Elas dizem, não. São primas? Não. São o quê? Nada, somos amigas, né? E uma não tem nada a ver com a outra. É isso. Quando você jura que a pessoa é irmã da outra e não tem nada a ver com a paçoca. Tudo bem? Um é um, o outro é outro e morre por aí, certo? Com isso encerramos então o assunto semântica, extremamente vinculado, relacionado à interpretação do texto. Espero que essas informações tenham sido úteis a você e nos encontramos aí nos nossos próximos conteúdos, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.